nosso Deus abençoe você e toda a sua família, rica e abundantemente, em nome de Jesus. Nós vamos hoje a mais uma aula desse curso maravilhoso que está transformando a vida de cada pessoa que está fazendo o curso, a família, a vida sentimental, os relacionamentos, todos eles, quaisquer que sejam, estão sendo impactados por toda esta ministração, este ensino que nós temos recebido do Espírito Santo de Deus para a nossa vida dentro do curso O Segredo Espiritual da Vida. Nós estudamos baseados nesse livro, O Poder da Mulher Virtuosa, que é o Segredo Espiritual da Vida, que o Espírito de Deus me conduziu a escrever, aonde eu trago muitas experiências da minha vida, na prática da palavra de Deus, experiências que me levaram ao sucesso em determinadas áreas da vida e outras experiências que foram negativas, mas que eu trago para você, abrindo a minha vida nessa situação, nessa área da vida, a fim de ensinar você uma lição de que Deus não tem filho favorito. Deus responde fé, e fé não é o que você fala, fé é o que você faz. Fé é acreditar com a vida, com as ações, transformar a sua mente e fazer com que a sua mente seja obediente a Cristo, como diz o apóstolo Paulo. Nós vamos entrar hoje no capítulo 8, parte B, porque na semana passada nós estudamos até a metade do capítulo, e nós vamos pegar aqui da página 142 até o final desse capítulo 8, que chama Escolha Bem Suas Batalhas. Mas antes de praxe, eu quero trazer um texto para você da palavra de Deus, que não está no livro dentro desse capítulo, mas que complementa a visão do capítulo de hoje, onde eu quero dar ênfase a você não se deixar guiar pelos seus sentimentos. Olha aqui para mim, dentro dos meus olhos, presta atenção em nome de Jesus. Os seus sentimentos mentem para você o tempo todo. Se você se deixar guiar pelos seus sentimentos, eles têm mais poder de destruírem a sua vida do que os próprios demônios do inferno. Os sentimentos oscilam. E você tem que ser guiado pela sua fé. E a sua fé não acontece nas suas emoções, nos seus sentimentos. A sua fé acontece na sua mente. A fé é racional. Não importa o que você está sentindo no momento. Os sentimentos oscilam, eles passam. Uma hora você está sentindo uma coisa, outra hora você está sentindo outra. Ainda mais mulher, no período da TPM, que sente um monte de coisa ao mesmo tempo dentro de um único dia. Isso é fruto dos hormônios que interferem no que você está sentindo, no seu bem-estar. Você não pode guiar a sua vida por isso, senão você vai parar de trabalhar, você vai parar de fazer as coisas, você vai comer além do que você precisa e vai ficar doente, vai destruir sua vida. Você mesmo vai ser seu pior inimigo. Porque os sentimentos não têm sabedoria para guiar a nossa vida. A fé tem. A razão, a fé racional, a inteligência tem. Ah, apóstola, mas a senhora está me ensinando a racionalizar tudo? Não, estou te ensinando a canalizar a sua vida se guiando pela sua fé. E fé é praticar a palavra de Deus. Fé é discernir pelo Espírito Santo o certo do errado e escolher fazer o certo. Doa quem doer. Entre a mentira e a verdade, ficar com a verdade, comprar a verdade, porque ela tem um preço alto que corta na sua carne. Que traz consequências para a sua carne que não são agradáveis ao seu ego, ao seu orgulho. Entende? Vamos ver o que o apóstolo Paulo escreveu em 2 Coríntios, capítulo 10, versículos 3 ao 5. Vamos ler de pé em reverência à palavra de Deus. Eu quero falar muito hoje sobre não se deixar guiar pelos seus sentimentos. Aquela história de, não vou fazer porque eu não estou sentindo. Ah, não estou sentindo que é isso. Você lê uma coisa na palavra de Deus, é orientado a fazer isso, você é um cristão verdadeiro, e aí você recebe uma direção espiritual da palavra de Deus e você dá valor ao que você está sentindo, ao invés de dar valor e absoluta obediência ao que a palavra de Deus está te instruindo a fazer.
Você vai entender melhor o que eu estou te ensinando aqui ao lermos 2 Coríntios, capítulo 10, versículo do 3 ao 5. Nós vamos ler de pé em reverência à palavra de Deus. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 3 em diante. Diz assim: no santuário, de pé, vamos ler em reverência à palavra de Deus. Pois, embora vivamos como homens, nossa condição real, seres humanos, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas. Olha como ele é claro nessa orientação. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. A sua luta não é humana. Se você tem um problema com seu marido, com a sua esposa, com seu filho, com seu neto, se você tem algum problema no seu corpo, na sua saúde, no seu emocional, se você tem algum problema com o seu patrão ou com os seus empregados, se você tem algum problema com o seu vizinho, com o seu amigo, com o seu conhecido, com o seu parente, esse problema não é humano. Porque embora você seja um ser humano, a sua luta é espiritual. Você não tem que carregar essa cruz de sofrimento na sua vida, porque Jesus já carregou por você. Mas se você insiste em carregar, Deus vai respeitar a sua fé, porque fé é decisão. Agora, se você entende que a sua luta é espiritual e não humana, você vai no mundo espiritual tomar posse daquilo que você precisa para substituir o que você vive. Então, se você tem um inimigo, que é um vício, que domina a vida de uma pessoa que você ama, você vai trocar a saúde mental, porque o vício se instala na mente da pessoa, por esse vício manipulador que domina essa pessoa e escraviza ela nesse sofrimento. Assim como é a perseguição no seu trabalho, a injustiça, tantos tipos de sofrimentos, as enfermidades. Por isso que dizem que na sexta-feira da paixão, no Monte Manaim, Deus faz a troca de órgãos, porque há um banco de órgãos sãos no céu. E a pessoa chega doente e ela troca, ela pega a cruz que recebeu a transferência daquela enfermidade, do câncer, a cruz do câncer, e ela leva e joga por terra dentro da Gruta dos Milagres, ela sepulta aquele câncer e recebe um órgão novo, são, perfeito, para o lugar daquele órgão que estava tomado pelo câncer. Você está entendendo? E uma pessoa só atinge esse poder de Deus na vida dela quando ela entende isso aqui. Que embora sejamos seres humanos, tudo na nossa vida é definido no plano espiritual. Tudo na nossa vida, a nossa luta não é segundo os padrões humanos, mas ela é segundo o que Deus estabeleceu. As armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus. Poderosas em Deus. Para destruir fortalezas, porque um desemprego recorrente é uma fortaleza que te impede de crescer, que te impede de prosperar, que te impede de evoluir, que te impede de cuidar das pessoas que você ama, que te impede de fazer as coisas que você quer, porque o dinheiro, ele é seu servo. Ele é um recurso para você realizar muitas coisas. Aí você está num desemprego recorrente, portas fechadas, todo endividado, você está escravizado desse mal, dessa fortaleza. Você está cercado de uma fortaleza que te impede de crescer, de avançar na vida, de se realizar, de ser feliz. Você está sendo dominado por essa fortaleza, cercado por essa fortaleza, limitado por isso. Então, as armas que Deus nos dá, que são espirituais, elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos, que é o tal do não estou sentindo, eu não acho, não concordo. Tudo isso é satânico para destruir sua fé dentro de você. Então, Deus te dá poder para você destruir argumentos
E toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, que é a prática da palavra de Deus. É o que está claro aqui, a receita, como diz o apóstolo, né? No domingo ele falou isso na transmissão. A palavra de Deus é o receituário para a vida. A receita está aqui. Vive as promessas que estão aqui, quem pratica o que está aqui. Então, a pretensão, os argumentos demoníacos vêm para colocar em você dardos inflamados do maligno, que são pensamentos contrários ao pensamento de Deus, que se levantam contra o conhecimento de Deus, quem Deus é. Deus é todo o poder que eu preciso para destruir fortalezas na minha vida, para me fazer poderoso nessa terra como um filho do Deus vivo. E então, nós, diante desse conhecimento de domínio da nossa mente, dos nossos sentimentos, e canalizando a nossa mente na fé, na obediência a Cristo, o que nós temos poder para fazer? Levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Porque é antinatural. A natureza do homem é pecaminosa. Você está inclinado a errar o alvo, a pecar. Pecar é errar o alvo. Qual que é o alvo? Cristo. O alvo de um cristão é Cristo. Aí você está inclinado a pecar e o pecado gera morte. Morte da paz, da saúde, da alegria. Traz sofrimentos de todos os tipos e espécies. Gera morte em várias áreas da vida. O pecado. E pecado é errar o alvo. O alvo é Cristo. Então o que acontece aqui? Você recebe de Deus essa direção para você dominar sua mente, dominar seus sentimentos e não se deixar guiar por eles. E tornar a sua mente obediente a Cristo. Porque isso não vai acontecer naturalmente. Você precisa tomar a decisão. Independente do que você sente, independente do que você acha. Você entende que a solução do seu problema é espiritual. Então você torna a sua mente obediente a Cristo. Todo pensamento obediente a Cristo. Vem um pensamento de, eu acho que isso aqui não precisa de sacrificar. Captura esse pensamento maligno e torna ele obediente a Cristo. Não, é o sacrifício que gera milagre, o que eu preciso é um milagre. Não, isso aqui eu não preciso ouvir o profeta. Tá errado. Isso é seus sentimentos mentindo para você. Captura esse pensamento e torna ele obediente a Cristo. É confronto. Fé exige confronto da sua carne com o seu espírito e você dando mais poder ao seu espírito que tem força para te levar à vida. Entende? É muito profundo isso aqui, mas eu quero entrar no estudo do livro que também fala sobre isso aqui. Vamos reverenciar a palavra de Deus. Palavra de Deus, palavra da salvação. Dá um beijo na sua Bíblia e pode se assentar. Então vamos ver aqui, página 142. 1, 2, 3, 4, 5, sexto parágrafo. A mulher virtuosa sabe valorizar e multiplicar aquilo que tem. E ela só tem porque ela recebeu. Você tem que multiplicar aquilo que você recebeu de Deus. E não aquilo que você recebeu dos outros. Ela usa todos os segredos espirituais para fazer prosperar o que Deus confiou em suas mãos. Ou seja, ela entende que a batalha dela é espiritual. Então, tudo que está travando a vida dela, limitando ela, colocando ela cercada de uma fortaleza, ela consegue romper com aquilo pela fé. Ela não deixa nada parar ela. Ela faz prosperar. Prosperar é progredir, é sucesso, é abundar, né? Fazer um ganho grandioso daquilo. A mulher virtuosa não se deixa levar pelas emoções. Ela tem o controle da sua vida e das decisões que toma, baseadas no temor que ela tem a Deus. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Por isso que ela é sábia. Então, meus sentimentos não mandam em mim. As circunstâncias não mandam em mim. As pessoas não mandam em mim. Porque eu já sou guiada pelo Deus vivo. É a palavra de Deus que manda em mim. Os meus sentimentos, as minhas opiniões não mandam em mim. O que mandam em mim é a palavra de Deus. Por isso que na palavra de Deus tem resposta para tudo na vida.
tem direção para todas as áreas da vida. E é a sabedoria. É chamado livro da sabedoria. É o livro mais atual que existe. Porque ele é a receita do ser humano. Ele é o manual da vida de um ser humano que assume a predestinação que Deus estabeleceu. Meu pai sempre diz, tem mulher que enriquece o marido, mas tem mulher que empobrece o marido. Um homem que tem do lado dele uma mulher sábia, essa mulher sábia prospera esse homem. Isso é verdade. A mulher sábia faz o homem enriquecer. Meu pai sempre fala isso. Agora, um homem que tem do lado uma mulher tola, essa mulher tola vai levar esse homem à miséria. É verdade, porque ela é uma gastona, ela é uma mulher sem consciência, ela é uma mulher que abusa, que não tem respeito com esse marido, não tem respeito com o dinheiro, porque o dinheiro você não serve o dinheiro, você não adora o dinheiro. Mas você tem que respeitar o dinheiro, porque o dinheiro impõe respeito. Você tem que fazer ele te servir. Mas você tem que saber que dinheiro não leva desaforo. Se você não pagar suas contas, você vai ter consequência disso. Você tem que respeitar. Você tem que saber administrar ele, porque senão ele foge da sua mão e vai para a mão de quem sabe respeitá-lo, de quem sabe administrá-lo bem. E isso você aprende na palavra de Deus, você aprende com a sabedoria de Salomão, você aprende com o rei Davi. Davi, ele falava, né, da importância de quando você for dar a Deus uma oferta, você dá com alegria, porque Deus se agrada de quem dá com alegria. E Ele dá 100 vezes mais do que você deu. Investimentos espirituais que a gente aprende na palavra de Deus, que faz render na nossa vida muito mais do que qualquer investimento mais rentável que exista, humanamente falando. Porque embora sejamos seres humanos, nós temos que ter visão espiritual de todas as coisas e saber definir no plano espiritual os resultados naturais que a gente quer na nossa vida. A mulher virtuosa tem a consciência de que ela é a base de uma casa. Ela é o esteio, a base. Pois Deus a colocou como a estrutura da sua casa. Ela é a força, ela é a administradora da vida dela e da vida dos seus. Então, aqui é o seguinte, você é mulher, você administra a sua casa, você não pode aceitar doença na sua casa, porque na sua casa, a base da casa é você. O esteio da casa é você. Você quem dita se vai ter aquilo ali ou não dentro daquela casa, porque a casa, você que é a dona da casa. Eu não aceito miséria nessa casa. Eu não aceito doença dentro dessa casa. Eu não aceito vício dentro dessa casa. É uma fé reacionária. Você reage contra aquilo com fúria e age com sabedoria. Pega a sua cruz de sofrimento e parte para as armas espirituais. Você entendeu? Então, você não pode aceitar na sua casa, você não pode aceitar desordem, bagunça, perturbação. Tem mulher tão tola que ela tem até amor e sabedoria para servir a família com carinho. Ela honra a família dela, mas ela é tola espiritualmente. Então o diabo ciranda na casa dela, bate panela, bate porta, quebra as coisas, porque ela não tem autoridade no mundo espiritual. Ela não é uma mulher sábia espiritualmente falando para edificar a casa dela. Ela sabe até administrar humanamente falando, mas ela não tem sabedoria para administrar espiritualmente. E se o espiritual vai mal, tudo desaba. Uma mulher que não tem domínio espiritual da casa dela, ela pode ser uma excelente esposa, uma excelente mãe. Se os espíritos malignos fazem da casa dela o inferno, a casa deles, as falanges destroem toda a excelência de mulher serva, de mãe serva que ela seja. Porque eles fazem a pessoa, o receptor da mensagem. As falanges fazem isso. Receber a mensagem atravessada. Então ela fala, eu te amo. E as falanges colocam a ironia e o receptor da mensagem, o marido, o filho, a filha, entende como deboche. Entende como desprezo. Entende como ridículo. E coloca essa ironia, vai colocando sutilmente essa distorção na mensagem, fazendo com que haja confusão dentro dessa casa e daqui a pouco destrói casamento, o filho vai pra droga, a mulher começa a fumar, começa a beber, começa a destruir tudo de todos os lados. Ou envia um enviado de Satanás pra dentro da casa, uma amiga, uma vizinha, uma não sei o quê, pra poder causar contenda, causar confusão mental, causar problema,
roubar, matar, destruir, encomendar todo tipo de morte e destruição. Inveja. Uma mulher sábia, ela tem consciência e responsabilidade de que a base da casa dela é ela que tem. Ela é o esteio. Então ela não aceita. Se o filho, o pai, o marido, a esposa, a mãe não tem discernimento espiritual para entender isso aqui que a gente leu, que a nossa luta, embora sejamos seres humanos, ela é espiritual. Você, mulher sábia, que edifica a casa, tem. E você bota o tom na sua casa. Você lidera espiritualmente a sua casa. Na minha casa não existe possibilidade alguma desse vício permanecer. Quem manda aqui sou eu. Quem tem autoridade de Deus aqui nessa casa sou eu. Então você parte para a guerra espiritual. Você luta a luta certa. Uma mulher desorganizada não tem prioridades. A vida dela vira uma bagunça. Para você organizar a vida da sua família, você primeiro precisa organizar a sua vida. E isso começa no santuário. Primeiro, o espiritual. O espiritual é a estrutura da nossa existência. Só depois que o espiritual está estruturado, é que há fluidez em todas as áreas que Deus te confiou para administrar. A mulher virtuosa sabe valorizar o que tem valor. O que mais tem valor é o que você mais valoriza. Tem mulher tola, homem tolo, que valoriza mais o de fora do que o de dentro. Aqui eu conto uma experiência, acho que é nesse capítulo mesmo. Eu acho que é nesse capítulo que eu conto uma experiência. Sim, do bule e do copo de requeijão. Um erro que eu cometi no início do meu casamento, onde eu reservava a melhor louça para servir as visitas. E para minha família, para o meu esposo, para o meu filho, na época eu não tinha Manu, eu servia a pior louça. A louça que não tinha um conjunto, o copo de requeijão, a louça quebrada, com um trinquinho, não sei o quê. E eu fui confrontada pelo Espírito de Deus. E recebi discernimento para entender que eu tenho que dar mais valor a quem me dá valor do que os de fora. Não adianta você tentar ajudar todo mundo se você não se ajuda, se você não luta pelos da sua casa. O apóstolo Paulo fala uma coisa que me causa muito temor como líder da igreja. Ele diz assim, e eu aprendi esse temor com meu pai, que é o nosso apóstolo, o líder da igreja, que é o seguinte: do que me adianta ganhar o mundo inteiro e perder a minha alma? O meu cristianismo tem que ser reto, verdadeiro, genuíno, puro. Porque senão eu posso ser como a mula de Balaão, apenas um instrumento de Deus para ganhar milhares para Cristo, todos eles serem salvos e terem a vida transformada e eu ser condenada. Porque Deus não tem filho favorito. Deus vai responder fé. A obra que eu faço gera galardão na minha vida, mas eu preciso manter a minha vida espiritual sadia. O meu temor em nível alto. E isso é diariamente. Deus não quer uma visita no santuário, Deus quer vida com Deus. É uma vida inteira. Por isso que corrente não acaba. Então, é importante a gente que está subindo na maturidade espiritual, nesse curso, nesse estudo profundo da palavra de Deus, começar a entender que o que Deus exige de nós, a gente precisa dar a Deus o que Ele quer. Porque Ele é o Senhor. E não eu. Eu não sou a senhora. Você não é o Senhor. A senhora. Só o Senhor é Deus. Só que uma vez que eu me coloco submissa à palavra dEle e com prontidão de obediência à prática da palavra dEle, o que acontece? Ele se torna o Senhor dos senhores. O Senhor das senhoras. O Rei dos reis. O Rei das rainhas. Você entende? Eu só tenho poder por meio dEle. Então, por isso que eu li para você esse texto aqui de 2 Coríntios, que diz o seguinte, que as armas em Deus que nós lutamos são poderosas para destruir qualquer fortaleza, qualquer pensamento mundano, maligno, que te escraviza no sofrimento. Isso não é de Deus, não. Mas você tem que romper isso pela fé. O poder de Deus para você romper isso é a fé. É uma fé reacionária, que não aceita nenhum mal, que parte para cima, que enfrenta. Você entende? Então, olha só. Eu aprendi o seguinte: há muitas mulheres que perdem a família que têm, o casamento e a admiração dos filhos porque vivem para os outros.
que não são seus. Está preocupada com o que os outros vão pensar, com o que os outros vão falar, e para de concentrar em construir sua própria vida, cuidar daquilo que Deus te confiou. Isso vale para tudo. Abre o leque na sua mente aí de todas as áreas da sua vida. Oferecem o melhor para os outros, vivem para as redes sociais, vivem para esnobar o que são e na prática não são nada. É uma hipocrisia horrorosa. Perdem o foco no que realmente importa e começam a se importar e se pautar na opinião dos outros. Deus está conferindo você o tempo todo e o valor que você dá a tudo que Ele te confiou. Como é que está a sua família? Como é que está o seu interior? Como é que está a sua saúde? Como é que está a sua saúde mental? Como é que está a sua vida financeira? Como é que está seus sonhos, seus projetos? Como estão? Como estão o seu ideal de vida? Como estão os seus sentimentos? Tudo dominado e colocado diante de Deus com temor e tremor. Deus não fica satisfeito quando vê que mais te importa a opinião dos outros do que a opinião dele sobre o que você faz e prioriza na sua vida. Mas o máximo que eu, como pregadora da palavra de Deus, posso fazer é ensinar. Dar umas broncas de vez em quando, umas sacudidas. As bispas, as pastoras, missionárias falam comigo: apóstola, a senhora tem que dar aquelas broncas mais vezes, porque as irmãs gostam, os irmãos gostam. Mas eu tenho que ficar dando bronca? Eu dou bronca em mim também. Mas o máximo que eu posso fazer é dar uma bronca. E dizer: acorda! Reage! Eu não posso te obrigar a fazer isso. Eu posso me obrigar a fazer isso. Por causa do livre-arbítrio. O máximo que eu posso fazer é te ensinar, te conduzir, ser até dura com você às vezes e dizer: reage, presta atenção no que você está fazendo com a sua vida. Mas eu não posso te obrigar a obedecer a Deus. Até porque Deus está vendo é de dentro para fora. Está entendendo? Isso é tão sério. Quem você tem buscado agradar mais? A você mesmo, aos seus sentimentos que mentem para você? Ou a Deus? As pessoas da sua família que são muito importantes para você, mas que não têm a importância de Deus. Ninguém tem a importância de Deus. Você quer agradar mais a elas ou a Deus? Ah, eu não vou fazer isso para Deus porque a minha família não deixa. Ah, não vou fazer isso aqui para Deus porque o meu marido não deixa, minha esposa não deixa. Peraí. Seu marido é Deus na sua vida? A importância do seu marido é a mesma de Deus na sua vida? Não estou dizendo para você ser desrespeitosa e nem afrontar seu marido, sua esposa, não. Estou dizendo para você buscar a sabedoria de Deus. Para você não colocar nada no lugar de Deus, porque tudo que você põe no lugar de Deus vira um Deus na sua vida e ninguém, nada é capaz de fazer por você aquilo que só o Deus vivo é capaz de fazer. Cuidado com as suas prioridades. Cuidado para os seus sentimentos que mentem para você o tempo todo não estarem ocupando o lugar de Deus na sua vida. Então eu não sinto, eu não acho. Não, você não tem que sentir, você não tem que achar. Fé não é sentimento, fé é decisão de obedecer a palavra de Deus. Acabou! Para de dar aplauso, plateia para os seus sentimentos, eles não são importantes. O que importa é o que Deus direcionou para você. Só nisso há felicidade, plenitude. Tá entendendo? Crer para ser. Ser para ter. E ter para dar. Até para você cuidar bem da sua família, você precisa buscar de Deus estar bem. Na vida a gente dá o que a gente tem. Por isso que tem uma máxima aí no mundo que pessoas feridas ferem pessoas, né? Por quê? Porque você desconta nas pessoas que mais convivem no seu íntimo, que são as pessoas da sua família, o mal que outras pessoas fizeram a você. Você não tem que dar às pessoas o que os outros fizeram a você. Você tem que estender às pessoas o que Deus faz por você. Então, nós temos que aprender a
priorizar o que é prioridade, valorizar o que de fato tem valor para Deus. E assim colhermos fruto disso, dessa fé verdadeira, genuína. O que você tem de mais valioso, primeiramente na sua vida, é Deus. Depois é o reino dos céus, que a Bíblia chama de pérola de grande valor. E depois é você e tudo aquilo que você pode amar, servir e cuidar. Deixe brilhar essa luz de mulher virtuosa que Deus colocou dentro de você, de homem de Deus que Deus colocou dentro de você, a luz do mundo. Ele está te despertando para você se tornar uma pessoa brilhante, uma mulher brilhante, um homem brilhante nessa terra, brilhante pela luz do Espírito de Deus, em nome de Jesus. É importante eu lembrar a todos que me assistem pelo meu canal do YouTube que acontece dentro do santuário, toda terça-feira, a corrente da família, onde você, além dessa aula aqui que você assiste, eu disponibilizo no meu canal do YouTube, recebe a oração e a força para você vencer todos os seus relacionamentos. Não adianta só o conhecimento. Sem sabedoria, você não vai muito longe. E a sabedoria, ela vem do Espírito. Ela é uma unção que flui dos céus para a sua vida e te dá poder de agir e colocar em prática o conhecimento que você tem adquirido através do curso. Para dar certo, tem que fazer certo. Não adianta toda a sabedoria e inteligência se você não for submisso a Deus e tiver unção para executar. Jesus, ele faz uma oração a Deus e agradece, dizendo: Deus, eu te agradeço, Pai, porque o Senhor ocultou dos mais inteligentes, dos mais sábios e entendidos homens, os mistérios do reino dos céus, para revelar aos pequeninos de coração. Quem são os pequeninos de coração? Aqueles que são humildes, que se submetem a Deus, que se submetem ao santuário, que se submetem ao profeta de Deus e que obedecem aquilo que tem que fazer. Por isso tem força na sua ação. Não tem uma ação vazia. Então eu quero que você pense nisso. A corrente da família, ela é a força de unção. Ela é o derramamento do poder de ação eficaz que vai transformar os resultados dos seus relacionamentos dentro da corrente, dentro desse curso. O curso é o conhecimento. Você adquire conhecimento. Mas a sabedoria vem de Deus. É uma unção que faz fluir, que faz a coisa acontecer e trazer o resultado que você espera e que Deus te promete. Pensa nisso. Dentro do segredo espiritual da vida, descubra o poder da mulher virtuosa. Uma revelação poderosa para mulheres e homens inteligentes.